Graças e paz, igreja. E toda vez que eu vou em alguma igreja, aí Gabriel fala, eu quero ir pregar. Eu disse, não, você não pode pregar, você é muito pequenininho ainda. Então ele disse, eu vou louvar. E ele pediu para a oportunidade para louvar hoje. Glória a Deus. E se no caminho que teu filho deve andar, e quando ele estiver velho, ele não se desviará dele. Assim foi meu pai para comigo, que eu estou fazendo a obra na Indonésia, e assim tem sido Gabriel, já é um pequeno missionário. E é grande alegria eu estar aqui, compartilhando com vocês hoje. Eu assim nunca tive a oportunidade de compartilhar todo o meu testemunho, e assim eu queria compartilhar um pouco como foi quando eu cheguei na Indonésia, e até hoje o que Deus tem feito lá naquele lugar. Para vocês entenderem um pouco sobre a Indonésia é o país com a maior população muçulmana do mundo. Às vezes a gente pensa que é na Arábia, é por ali, para aquele lado, mas na verdade é a Indonésia com a maior população muçulmana do mundo. Então vocês podem se imaginar a dificuldade que é alcançar aquele povo. E são cerca de 17 mil ilhas e cerca de 7 a 8 mil são habitadas. Há uma língua oficial que é o Bahasa Indonésia. E existem mais de 30 mil dialetos. Então, muitas pessoas ainda não falam a língua da Indonésia. Então, muitos povos ainda não foram alcançados com o Evangelho, ainda não tem a tradução na língua deles. Mas Deus tem feito algo tremendo naquele lugar. E há 5 anos atrás, foi a primeira vez que eu fui, a porcentagem de cristão era 3,6. E para a honra e a glória dele, esse ano já está 6,9. Então, o Evangelho tem crescido. Você pode dar uma glória a Deus? O Evangelho tem se expandido na Indonésia. E essa igreja tem um pouco no trabalho lá, tem investido no trabalho, na expansão do Evangelho na Indonésia. E quando eu cheguei na Indonésia, eu não falava outra língua, eu só falava português. E foi muito difícil para mim. Eu fiquei muito abatido, muito triste. Chegou ao ponto de eu falar, Senhor, me leva de volta para o Brasil, que eu não tenho o propósito de estar aqui sem falar do teu amor para esse povo. E eu fiquei muito abatido lá e Deus me deu uma palavra. Nesse dia eu fui na praia, eu estava orando ali na areia da praia. E aí Deus me deu uma palavra lá em Jeremias 1, quem puder abrir, a partir do versículo 4. E aí eu orando ali, clamando ao Senhor, Senhor, me leva de volta, eu não quero estar aqui. E aí Deus me deu essa palavra, eu acho que todos já conhecem. Fala assim, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da margem, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrares do Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca, e o Senhor me disse, eis que põe na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. E eu disse, amém, Senhor. Me perdoa, eu sei que o Senhor tem um propósito para mim na Indonésia. E aí naquele momento que eu estava orando, Deus me deu essa palavra, eu olhei na praia, e havia um lixo no chão. E aí o Espírito Santo falou, vá lá e pega aquele lixo. E eu disse, amém. Eu levantei e peguei aquele lixo no chão. E eu olhei mais na frente na praia e tinha mais lixo pelo chão. E aí Deus disse, vá pegando esse lixo. E eu comecei a catar o lixo na praia. E daqui a pouco veio um homem da Indonésia, um homem lá da Indonésia, com um carro de mão. E começou a me ajudar a catar o lixo. E a gente pegava um lixo maior, tronco de árvore.
E daqui a pouco vinha passando turista na praia, passeando, e parou e começou a ajudar. E todas as pessoas que passavam naquela praia, paravam e ajudavam. E aí o Espírito Santo disse, olhe para trás agora. Quando eu olhei para trás, tinha uma multidão limpando a praia. Deus, está vendo o que eu vou fazer? Você falou alguma coisa para esse povo lhe seguir, apenas me obedeça, quem vai fazer sou eu, não é você. Assim é o que Deus quer fazer na tua vida, meu irmão. Glória a Deus. E a palavra que Deus me disse naquele momento foi: pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Precisamos pregar no nosso dia a dia, com a nossa vida. As pessoas podem ver a diferença, podem ver Cristo em sua vida. Então, dê o testemunho, viva um verdadeiro cristianismo, e você verá frutos, você colherá frutos. Deus vai lhe usar, Ele vai capacitar. Eu fui sem ser capacitado, mas Deus me capacitou. E como Ele disse na palavra dele, que ia colocar as palavras em minha boca, com 3 meses eu comecei a entender inglês indonésio. Com 6 meses eu estava dando aula de inglês nas escolas. Então é assim que Deus faz. Deus capacita aqueles que se dispõem. Então, a Indonésia é proibido pregar o Evangelho. Então a gente prega através de estratégias. Nos últimos anos a gente tem usado uma estratégia que Deus deu a Maria um dom. E aí ela vai compartilhar já. Mas Deus me levou a uma vila onde o Evangelho nunca chegou. Um lugar muito extremo da ilha de Bali. E lá ninguém pode entrar, nem se for da própria Indonésia, pode entrar nesse lugar. É um lugar sagrado para os hindus, ele é 100% hindu. E lá é rodeado de montanhas, e uma dessas montanhas é um vulcão. Essa vila fica do outro lado de um lago que há no meio. E é um lugar extremamente fechado. Mas alguns anos atrás, eu trabalhei com a Jocum, as Jovens com a Missão, e eles conseguiram uma vez na semana ir lá me dar aula de inglês, na escolinha que tem lá, que não tinha uma professora de inglês. E aí todo sábado a gente ia lá e dava aula de inglês. Mas aí Deus falou, eu quero algo mais. Eu quero algo mais. E algumas vezes a Jocum já tentou ficar mais de um dia lá e eles nunca permitiram. E nesse dia eu fui lá com uma equipe, com 4 pessoas, e conversar com o líder para pedir autorização para entrar nesse lugar. E aí o líder falou, não, vocês não podem entrar aqui, é um lugar sagrado. E a gente orando, e vocês querem fazer o quê? Ele perguntava. Eu falei para ele, a gente quer dar aula de inglês todos os dias, contínuo. Quer dar aula de futebol, de vôlei, quer limpar a vila, ajudar na agricultura. E ele não aceitava nada. Ele não aceitava a gente entrar naquele lugar. E a gente orando, o Espírito Santo mais uma vez falou comigo, disse, fale para ele que você conserta barco. Eu acho que você lembra, algumas pessoas lembram desse testemunho. E aí eu, relutante, eu disse, não, eu não vim aqui para consertar barco, porque eu vou falar para ele que eu vou consertar barco. E aí o Espírito Santo novamente, fale para ele que você conserta barco. E eu ainda inseguro, disse, não vou falar. E ele, mais uma vez o Espírito Santo, fale para ele que você conserta barco. E naquele momento eu pedi com licença da conversa e falei para o líder, eu conserto o barco de fibra. E ele encarou em meus olhos e disse que eu estava mentindo. Eu disse, é verdade, eu conserto o barco. E ele falou, se você conserta barco, você pode vir a esse lugar e ficar quanto tempo quiser, porque faz 8 anos que a gente tem um barco quebrado e não tem ninguém para consertar. Glória a Deus. Então é assim que Deus faz. Eu consertei barco apenas um mês, há muitos anos atrás, lá em Recife, trabalhando numa fábrica de prancha. E aí eu aprendi um mês, mas eu não tive retorno financeiro. Eu não sei porque eu aprendi aquilo ali. Meu pai nunca aceitou porque fazia mal à saúde. Mas naquele momento eu pude ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Não é o seu propósito, mas é o propósito de Deus. Então, naquele momento, eu vi o entendimento, eu disse, amém, Senhor, glória a Deus, porque um momento da minha vida, eu passei por isso, e foi através disso que o Senhor abriu uma porta. Às vezes a gente não entende a situação que estamos passando, às vezes estamos passando dificuldades e apenas não murmuramos, mas eu aprendi que na dificuldade ou nas bênçãos temos que agradecer e glorificar o nome de Deus, porque Ele vai usar isso para a honra e a glória dEle. E aí, a gente chegou lá naquele lugar, e era uma batalha espiritual muito grande. Lá existia, na entrada desse lugar, existia um portal de consagração muito grande. E lá existem 7 ruas. Cada rua dessas existe um portal também, que é consagrado aos demônios. E era uma batalha, até os cachorros assim queriam atacar a gente. E aí Deus novamente me lembrou essa passagem que eu li. Lá no versículo 10 fala, olha que hoje se constitui sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Então, Deus liberou sobre a tua vida autoridade. Você tem usado ela?
Você tem tomado o posicionamento que Deus quer para destruir as fortalezas do inimigo, porque Ele já liberou sobre a tua vida isso. Se você aceitou a Cristo, foi liberado o poder através do Espírito Santo sobre a tua vida, então use a autoridade que Deus te deu. E você verá as trevas sendo dissipadas. E aí a gente começou a consagrar aquele lugar, consagrar aqueles portais. E aí a gente começou a ver Deus operando. No versículo, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 fala: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Às vezes, a gente pensa que há uma luta entre a luz e as trevas. Pode ser, é verdade, só que o erro da gente é pensar que as trevas e a luz estão no mesmo nível, e lutando ali, é como se fosse, um para as trevas, 0 para a luz, 1 a 1, 2 a 1, mas não é assim. Imagine esse templo agora, um culto à noite aqui, então a gente apaga essa luz, fica uma escuridão completa. Alguém vê alguma coisa? Há apenas trevas nesse lugar, e aí alguém vai e acende o interruptor, imediatamente a luz, acendeu a luz e as trevas saiu. As trevas não ficou aí, não, eu não vou não, eu vou ficar aqui. Quando a gente acende a luz, quando a gente se coloca no posicionamento que Deus quer, quando você é luz naquele lugar, as trevas têm que sair. As trevas não prevalecerão na tua vida quando você se posicionar. A luta que vivemos é você ligar a luz. Não é as trevas e a luz a batalha, mas é você ligar a luz. Quando você encontrar o interruptor, você verá que as trevas não prevalecerão sobre a tua vida. E aí, Deus começou a fazer algo naquele lugar. Os cachorros pararam de querer atacar, mas quando a gente botava o pé para fora da casa, quem estava hospedado, as pessoas vinham e falavam, você vai fazer o quê? Você vai para onde? Começava a perseguir. E a gente orando, e eu comecei a consertar aquele barco. E as pessoas vinham e falavam, hoje está muito ruim, tu não sabe consertar não. E Deus falava, continue, você está fazendo para mim, você não está fazendo para eles. E a gente fazendo, e toda hora chegava um senhor de idade lá e falava, você não sabe fazer, está muito ruim ali. E Deus falava, continue. E a gente ali orando, declarando a palavra de Deus naquele lugar, usando a autoridade que Deus nos deu. E aí a gente consertando aquele barco. Depois de uma semana, a gente pôde ver algo mudando. E as pessoas pararam de vir e falar mal. Às vezes a gente está fazendo algo para Deus, e as pessoas vêm e falam algo para você que vai você parar. Mas você está obedecendo a Deus ou obedecendo ao homem? Então se coloque no posicionamento. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Com amor, o melhor para Ele, não para o homem. E você verá o poder de Deus agindo naquele lugar. E aí, depois de uma semana, começou a vir as pessoas e falavam, olha, a gente trouxe um copo d'água para vocês, olha, a gente trouxe um lanche aqui para vocês. E aí começou a ver a diferença na vida daquelas pessoas. E aí quando eu terminei de consertar aquele barco, eu disse, não, falta algo ainda. O que é que eu posso dar a mais? Às vezes a gente segura algo que a gente pode dar a mais, mas faça para Deus com alegria. E aí eu juntei todo o dinheiro que eu tinha naquela época, comprei tinta, era longe da cidade, eu fui na cidade, comprei tinta, a gente lixei todo o barco, pintei, ficou novo. E aí eu chamei o líder da vila e disse, olha aí o barco. E aí eu pensei que o barco era dele, mas ele disse, esse barco pertence a 16 famílias que vivem da pesca nesse lugar. Então a gente fez com todo o amor, todo o carinho para Deus, para abençoar uma pessoa, mas na verdade abençoamos 16 famílias que vivem da pesca naquele lugar. Então é assim que Deus faz, você pode ver. Quando a gente obedece, quando a gente se dispõe, é Deus que capacita, é Deus que abre a porta e é Deus que te usa. E aí a gente começou um trabalho naquele lugar, fizemos uma amizade muito grande com o líder, então começamos a ter liberdade de orar na casa dele, começamos a ter liberdade de compartilhar da palavra de Deus. E aí depois de um mês, um lugar que não podia entrar, a população não queria deixar a gente sair, porque viu algo diferente naquele lugar, viu algo diferente na nossa vida. Foi o poder de Deus se manifestando naquele lugar. E aí, depois eu tive que viajar para outro lugar e não voltei mais lá. Mas sempre foi enviada uma equipe. E aí, uma dessas equipes fez alguma coisa que ofendeu aquele povo. E foi cortado novamente. Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aí, 2 anos atrás, agora em 2019, Deus falou assim,
eu não tinha um contato mais desse líder. Deus falou assim, volte lá naquele lugar. É 4 horas de carro da onde eu morava. E aí eu entrei em contato com o líder da Jocum, disse, mandando mensagem, por favor, me passa o número, eu quero ir lá visitar aquela vila. E ninguém me respondia. Eu entrava em contato com a esposa dele, ninguém me respondia. E eu conversava com outras pessoas da Jocum e ninguém me respondia. E o Espírito Santo disse, vá lá. E eu aluguei um carro, fui eu, Maria e Gabriel. E aí chegou lá quando você chega na entrada desse lugar, 1 hora para chegar lá no estrada de barro, as pessoas lhe param e falam, você não pode entrar aqui, é um lugar sagrado. E a gente tem que falar com a pessoa para autorizar. E aí quando a gente chegou lá, a pessoa, você não pode entrar. Ele disse, não, eu vou conversar com tal pessoa, o líder. Ele, tá bom, vá lá. E a gente orando. E andava mais um pouco e outra pessoa lhe parava. Você não pode entrar aqui. E aí a gente vai conversar com o líder. E isso foi umas 10 vezes até chegar lá. Mas graças a Deus a gente conseguiu chegar lá. E quando aquele líder viu a gente chegando, que reconheceu, ele ficou feliz. Ele se alegrou, ele me convidou para dentro da casa dele. E ali a gente reatou o laço que tinha sido rompido. Porque, como eu falei, a porta que Deus abre, nenhum homem pode fechar. Nenhum inimigo pode derrubar. Porque foi Deus que abriu, o Todo-Poderoso. E aí a gente começou, eu, Maria e Gabriel, começou a conversar com ele. Ele chamou a gente para almoçar. Eu sei que a gente passou o dia todo lá. E ele queria que a gente ficasse lá, só que eu não podia. Para vocês entenderem a batalha que existe nesse lugar, lá existe uma árvore, essa árvore para eles é uma deusa, e essa árvore, eles acreditam que inala um cheiro, então eles pegam todas as pessoas que morrem naquele lugar e colocam embaixo dessa árvore. E aí existe um altar, e esse altar é só de crânios, e eles adoram os antepassados. E para vocês terem uma ideia, a magia negra é tão grande nesse lugar que os corpos, mesmo sem ele colocar nenhum remédio, não fica odor, não fica cheiro nenhum. Lá tinha corpos de 1 semana, tinha corpos de 1 mês e não tinha nenhum cheiro. Para vocês verem como é a batalha nesse lugar. Mas isso não é nada, porque quando tomamos um posicionamento e entramos lá como servos de Cristo, com a luz que resplandece através da sua vida, as trevas têm que sair, como eu falei. As trevas não prevalecem diante do nosso Deus. E até hoje temos o contato dele, mandamos mensagem aqui, como é que o senhor está falando? Ele não vê a hora de a gente voltar lá para visitar novamente. Então é assim que Deus faz, temos discipulado ele aos poucos, pregado o evangelho, mas Deus abriu uma porta, um lugar onde o evangelho nunca chegou. E eu creio que aquela vila se prostrará ao nosso Deus. Não é só isso, mas muita coisa Deus tem feito na Indonésia. Outro lugar que eu fui é um lugar de extremista na Indonésia, o nome da ilha é chamado Sumbawa. Lá é onde saem os maiores terroristas da Indonésia. Lá existe muito atentado terrorista contra a igreja, contra os cristãos. E já é proibido por lei pregar o evangelho. Mas nesse lugar, se ele descobrir que eu sou cristão, ele me mata onde eu estiver. É extremamente extremista. Então lá a gente tem que se fazer como eles para ganhar, para alcançar aquele povo. Então Maria, eu não posso chamar ele de Maria, porque ela sabe que Maria vem da Bíblia, é o nome. Então eu tenho que chamar ela de Miriam. Então eu não posso falar Jesus, porque Jesus em Indonésia é Jesus, então eles podem reconhecer. Então a gente tem todo um treinamento, e aí a gente chegou nesse lugar, era tão difícil o trabalho lá, era tão perigoso, que a gente ia nas praças, ia visitar as pessoas, mas a gente não tinha uma oportunidade de falar do amor de Deus. E a gente começou a orar e clamar a Deus, começou a fazer jejum, clamar a Deus para abrir uma porta naquele lugar. Às vezes, nós estamos no caminho certo, mas alguma coisa nos impede de caminhar. E aí a gente desiste e volta. Mas quando a gente se coloca diante de Deus, sabendo que é Ele que quer aquilo para a nossa vida, mesmo se for difícil, mesmo que é impossível, se a gente orar, jejuar, aí você vai ver o poder de Deus naquela causa que é difícil e impossível. E aí a gente começou a consagrar a Deus, orar e pedir a Deus que abrisse uma porta naquele lugar. Depois de 3 semanas orando, 3 semanas lá, indo todos os dias procurando algo para fazer, para pregar o evangelho, e sem conseguir, Deus abriu uma porta. E vocês vão ver o que Ele fez, porque Ele é fiel quando Ele abre uma porta. E aí, uma mulher chegou, não sei de onde ela descobriu que a gente estava lá, e falou, você pode visitar minha mãe que está enferma no hospital? Eu disse, claro que eu posso. Era essa oportunidade que a gente estava precisando. E aí a gente foi, no outro dia, naquele hospital, e aquela mulher tinha tido derrame. Metade do seu corpo estava paralisado. E chegando naquele quarto, muitas vezes a gente reclama aqui do SUS no Brasil. É muito ruim, não tem isso, não tem aquilo. Lá não existe hospital público.
o hospital público também é pago, então a pessoa vai para o hospital de último caso. E a gente entrando naquela sala, era vários leitos naquela sala, e os familiares sentavam no chão fazendo piquenique no pé da cama, e tudo que você imaginar tinha gato, cachorro, galinha, tudo que você imaginar dentro do hospital. E aí a gente entrava naquele lugar, como eu sou estrangeiro, chama muita atenção. E aí todas as pessoas ficavam olhando. Puxa, esse estrangeiro aqui, lá não tem muito estrangeiro nesse lugar. E aí a gente chegou lá, começou a conversar com aquela mulher, mas no final daquela conversa eu disse, eu posso orar pela senhora no nome de Issa al-Masih. Para quem não sabe, Issa al-Masih é Jesus no Corão. Então o muçulmano aceita quando a gente fala Issa al-Masih. Se eu falar Jesus, ele vai rejeitar na mesma hora. E eu disse, eu vou orar no nome de Issa al-Masih, eu posso? E ela disse, pode sim. E aí a gente orou para aquela mulher em nome de Jesus. E aí tentou conversar com outras pessoas, mas não conseguiam. E aí saindo daquela sala, tinha uma sala que era de criança. E a parede era toda de vidro. E aí eu chegando naquela parede, eu dei tchau assim, naquele vidro. E aí as crianças começaram a dar tchau. E uma das irmãs me convidou, vem até aqui. E a gente entrando naquele lugar, comecei a brincar, a conversar. E eu fui para casa após isso. E aí Deus me falou, amanhã você volte novamente naquele hospital, visitar aquela mulher. Eu disse, amém, pai. E no outro dia eu retornei, fui visitar aquela mulher, e novamente orei por ela no nome de Jesus, e conversei com outras pessoas naquele quarto, e saí, fui novamente na sala das crianças. E aí conversei, brinquei, e fui para casa. E aí Deus disse, amanhã você volte novamente, mas leve algo para aquelas crianças. E aí eu disse amém. E eu fiquei orando e Deus me deu a estratégia de levar balões de festa, aqueles que faz girafa, coração. E aí eu comprei e voltei no outro dia. E aí eu disse, vamos lá visitar a mulher. Quando a gente chegou naquele quarto, não encontramos a mulher e falaram que ela saiu andando daquele lugar curada. Então aquele povo pôde ver que aquele Deus, o nosso Deus, não é o mesmo dele, mas é o Deus vivo, poderoso, o que cura no nome de Jesus. Então através daquilo que as pessoas podem ver, que aquela mulher saiu curada, andando, como se nada tivesse acontecido. A gente teve a oportunidade de orar por outras pessoas naquele lugar. E aí, saindo daquela sala, eu fui para a sala das crianças. E aí eu falei para o pessoal que estava comigo, vamos lá fazer o balão? E ele falou, não, é melhor não, porque a gente não encontrou o diretor do hospital, e aí pode acontecer alguma coisa, né? Porque o lugar é muito perigoso. E um lugar antes que eu estava, quase que eu era preso. Nessa época eu pedi oração também à igreja, e através da oração Deus me livrou da prisão, porque eu estava pregando o evangelho em outra ilha. E aí eu entrei sozinho naquela sala, e aí eu dentro daquela sala conversando com as crianças, o Espírito Santo falou, faça o balão. Será que você tem escutado a voz do Espírito Santo ou a voz do homem? Será que você tem sido impedido pelas leis do homem, ou tem sido impedido por medo do homem? Mas faça, porque Deus falou, não tema diante deles, porque sou eu que vou fazer, sou eu que vou te livrar, diz o Senhor. E aí o Espírito Santo falou, faça o balão. E aí eu fiz um balão. Quando eu fiz um balão, todas as crianças daquele quarto queriam. E eu disse, pronto, agora eu tenho que fazer. E aí o pessoal que estava comigo veio e começou a fazer os balões comigo. E aí como eu falei, que era de vidro, começou a juntar gente, e começou a juntar enfermeira, daqui a pouco veio o médico, daqui a pouco veio o segurança, e daqui a pouco não tinha mais espaço no vidro. O vidro estava lotado de gente. Eu disse, meu Deus do céu, agora já era, não tem nem para onde correr aqui. E eu comecei a clamar, pedir a Deus, Senhor, nos livra porque pode ser que aconteça algo terrível aqui. E no final, que a gente estava terminando ali, veio o diretor do hospital, e ele perguntou, quem autorizou vocês a fazer isso aqui no hospital? Eu disse, ninguém autorizou, mas a gente está fazendo porque cientificamente isso traz uma alegria e a recuperação das crianças é mais rápido. E ele falou, vocês são de onde? Começou a questionar. E a gente orando. E no final ela perguntou, vocês terminaram? Eu disse, sim, já terminamos. Será que agora vocês podem ir em todas as salas que tem crianças nesse hospital? Então você viu a porta que Deus abriu? Deus é fiel ou não é? Ele vai fazer muito mais em tua vida, mas se coloque na posição que Ele quer. Glória a Deus. E eu estava orando, eu estava pedindo a Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer? A palavra-chave que o Senhor quer para a IBMI. E Ele falou, posicionamento. Os pastores aqui dessa igreja é bênção. Todo culto aqui nós temos recebido. Nós temos sido cheios da palavra. Mas não tem mais tempo para ficarmos sentados aqui. Não tem mais tempo para ficarmos olhando para o nosso eu, para o nosso ego. É tempo de proclamar o evangelho na sua casa, no seu trabalho. Você é luz.
Jesus falou que nós somos sal, mas sal sem sabor não presta para nada. Você é luz, lá em Mateus fala que você é a luz do mundo. Você está aqui para ser luz, para ser a diferença na sua nação, a diferença no seu trabalho, a diferença na sua faculdade. Você não pode almejar um trabalho para estar bem sucedido na vida. Você pode almejar um trabalho para que aquele trabalho seja para a honra e a glória do Senhor. Você não pode almejar uma faculdade para estar bem na vida, para ser uma família bem sucedida. Mas você pode almejar fazer uma faculdade para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. Esse é o tempo. Esse é o tempo de pregarmos o Evangelho onde nós estamos. Pregue com a sua vida. É isso que eu tenho feito na Indonésia. Eu estou lá que eu creio, eu tenho certeza que eu sou um ponto de luz naquelas trevas, assim como outros missionários estão lá. E eu creio que a Indonésia, daqui a alguns anos, não será mais a nação mais muçulmana do mundo, mas será a nação que se prostrará diante do Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Rei Jesus. Glória a Deus. Eu tenho absoluta certeza que Deus tem operado grandes coisas e mais Ele fará. Talvez você tenha um ministério de 10 anos, 15, 20 anos, mas se disponha, porque Deus quer fazer algo novo. Você vai falar, eu não sei fazer isso, mas como você viu que Ele me capacitou, Ele é o mesmo Deus para lhe capacitar. Deus quer fazer algo novo para aqueles 10 anos de ministério, mais pessoas ser salvas em um ano do que os 10 que passou. Deus vai te capacitar para tu fazer algo grande na tua família, na tua nação, no teu bairro. Se Deus te colocou naquele apartamento, não é porque você quer viver bem, mas é porque você vai fazer a diferença naquele apartamento. Se Deus te colocou naquela faculdade e você queria estar na outra, é porque Deus tem um propósito naquela faculdade para você. Se Deus te colocou naquele trabalho, mas você queria ser chefe naquele trabalho, mas seja instrumento, seja luz, seja sal no cargo que Deus te deu, e glorifique e exalte Ele, porque é Ele o Todo-Poderoso, e precisamos viver para Ele, não é para nós, porque se verdadeiramente você aceitou a Cristo, agora você não vive mais para você, mas você vive para Ele, e todas as coisas são para Ele, sua loja é para Ele, seu trabalho é para Ele, sua vida, seu filho, sua família é para Ele. Glória a Deus. Gabriel não é meu, é dele. Se Deus levar ele para o lugar mais extremo, onde tem os muçulmanos mais radicais, glória seja dado a ele. Aleluia. Não só é isso, mas muita coisa Deus tem feito. Temos usado todas as oportunidades. Esses dias eu fui abrir uma conta no banco na Indonésia. Depois de meia hora conversando com a gerente do banco, na outra semana nós estávamos dentro da casa dela, Maria dando curso de maquiagem e eu pregando para o marido dela. Então é assim que Deus faz. O marido dela, uma pessoa de cargo importante dentro do hinduísmo naquele lugar. Então, use todas as oportunidades para a honra e a glória do Senhor. Se você vai no mercado, não vá apenas pensando em comprar, mas vá procurando alguém para falar do amor de Deus. Vá disponível para orar pelas pessoas no mercado. Deus quer te usar para curar. Deus quer te usar para libertar esse povo. E é em qualquer lugar, meu irmão. Eu não quero que todos vocês vá à Indonésia comigo. Seria muito bom. Mas Deus tem um chamado para cada um, em lugar específico, com algo específico. E o que eu quero falar hoje aqui é um pouco do nosso testemunho. Não para me vangloriar, mas para a honra e a glória do Senhor e para despertar a igreja para fazer missões. É chegado o tempo que Jesus vem. E é chegado o tempo de proclamar. Não podemos perder tempo com outras coisas. Então eu queria chamar a Maria para ela compartilhar o que Deus tem feito através da vida dela na Indonésia. E eu espero que vocês possam ser edificados através desse testemunho, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Shalom. Na verdade, eu ia falar um pouquinho português, mas melhor lhe traduzir. Puji Tuhan, kalau ada yang belum kenal, nama saya Maria Timban, saya orang Indonesia.
Quem não me conhece, meu nome é Maria, sou da Indonésia. Dan saya menikah dengan pria yang sangat ganteng, luar biasa. Eu casei com um homem muito bonito. Jadi saya akan membagikan sedikit kesaksian saya tentang bagaimana saat kami buat misi di Indonesia. E eu quero compartilhar um pouco com vocês, um pouco da nossa missão, como a gente tem pregado o evangelho na Indonésia. Jadi puji Tuhannya itu saya terlahir di keluarga Kristen. Para a honra e a glória do Senhor, eu agradeço a Ele porque eu nasci numa família cristã na Indonésia. Tapi walaupun saya terlahir di keluarga Kristen, untuk masuk sekolah misi, untuk buat misi itu sangat susah ya. Mesmo eu nasci numa família cristã, mas quando eu quis fazer a escola de missões na Indonésia, foi muito difícil. Karena orang tua saya tahu bagaimana bahayanya kalau kita buat misi di Indonesia. Porque minha família sabe como é perigoso o missionário na Indonésia. Tapi kalau Tuhan mau, tidak ada orang yang dapat menutup pintu, amin. Mas quando Deus quer, ninguém pode impedir. Jadi waktu saya pergi buat misi di salah satu pulau, namanya Pulau Sumba di Indonesia. E aí eu fui fazer missões numa ilha chamada Sumba, lá na Indonésia. Di sana ketika kita sampai di rumah orang, mereka langsung sembunyi. E aí, wanita-wanitanya langsung sembunyi. E aí lá, quando a gente chegava na casa de alguém nesse lugar, as mulheres se escondiam. Karena mereka malu. Porque elas têm vergonha. Mereka pikir kita cantik, mereka jelek. Porque elas pensam que elas são feias e a gente é bonita. Jadi mereka sembunyi di dapur. E aí elas se escondem na cozinha. Dan waktu sampai di sana, saya melihat hal itu, saya menjadi sedih. E aí quando eu cheguei lá, eu olhei aquilo ali e fiquei muito triste. Saya langsung berdoa, saya tanya, Tuhan mau apa bawa saya ke tempat ini? E aí eu orei, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui para quê? Tiba-tiba saya merasa, saya mendengar Tuhan bilang buat kursus makeup. E aí Deus me falou, ofereça um curso de maquiagem. Di situ saya kaget ya. E aí eu tomei um susto. Karena saya nggak tahu makeup sebenarnya. E aí porque eu não sei muito sobre maquiagem. Saya hanya tahu sedikit. Eu só sei um pouco. Tapi waktu itu 2 kali Tuhan, lagi-lagi Tuhan bilang, buat kursus makeup. E aí por algumas vezes Deus me falou, ofereça um curso de maquiagem. Dan yang ketiga kalinya itu saya merasa sangat damai. E aí depois eu senti muita paz no coração. Saya percaya apa yang dari Tuhan itu akan mendatangkan damai sejahtera. Que eu creio que vem de Deus, vem com paz. Dan waktu itu saya bilang begini, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan mau saya buat kursus makeup, Tuhan yang akan bawa wanita-wanita itu kepada saya. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu ofereça um curso de maquiagem, o Senhor vai mandar essas mulheres até mim. Bukan saya yang akan datang ke mereka. Mas eu não vou procurar elas. Kedengarannya seperti sombong. Parece ser egoísta. Tapi kita harus minta tanda sama Tuhan. Mas temos que pedir confirmação a Deus. Waktu itu selesai makan siang. E aí quando eu terminei de almoçar naquele dia, saya duduk di teras. eu sentei no terraço. Saya mulai worship. E eu comecei a louvar. Tiba-tiba, e aí no momento, datang 3 wanita kepada saya. chegaram 3 mulheres até mim. Mulai bercerita dengan saya. E aí começou a conversar comigo. Situ Tuhan ingatkan, ini mereka. E aí o Espírito Santo me lembrou, aí as mulheres. Di situ saya langsung, oke Tuhan. Dan saya langsung mulai berbicara ke mereka, saya tawarkan kursus makeup. E aí eu disse, ok Senhor. E eu comecei a conversar com elas e ofereci um curso de maquiagem a elas. Waktu itu, waktu saya bilang, saya tawarkan itu, mereka sangat bahagia. E aí naquele momento que eu ofereci, elas ficaram muito felizes. Dan waktu itu mereka tanya, kita boleh bawa teman? E aí elas perguntaram, será que eu podia chamar algumas amigas? Di situ saya langsung bilang, iya tentu boleh dong. E eu disse, claro que pode, vai lá. Dan waktu itu, E naquele momento, datang 12 wanita. voltou 12 mulheres. Saya mulai kasih kursus makeup. E aí eu comecei a dar um curso de maquiagem para aquelas mulheres. Dan saya mulai berbicara tentang harga yang mereka punya di mata E aí Tuhan. eu comecei a falar o valor que aquelas mulheres tinham para Deus. Kalau di Brasil, itu hampir setiap wanita itu setiap minggu ke salon. Normalmente no Brasil, quase todas as mulheres, toda semana vai no salão. Kalau di sana itu nggak biasa ya. Lá não, não é normal. Di sana bisa ada yang belum pernah ke salon, ada yang mungkin 1 tahun sekali. A da mulher que nunca foi no salão, a da mulher que foi uma vez no ano. Dan waktu itu
Waktu saya menyampaikan bahwa mereka itu berharga di mata Tuhan, E aí, quando eu estava dando aquele curso, comecei a falar o valor que elas tinham para Deus. dan selesai kursus itu, E aí, quando eu terminei daquele curso, saya tanya ke mereka. eu perguntei a elas. Mereka itu bukan orang Kristen. Elas não eram cristãs, não conheciam o Evangelho. Saya bilang, saya mau berdoa. Eu quero orar, Tapi sebelumnya, mas antes, siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? quem quer entregar sua vida a Jesus como único Deus e Salvador? Berapa orang yang angkat tangan? Quantas mulheres aceitam a Jesus? 12 orang. 12 mulheres aceitaram a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik ya. Deus é muito bom. Kalau di saat itu, E naquele momento, kalau saya hanya berpikir egois tentang diri saya, se eu fosse egoísta e pensasse apenas em mim, kalau saya pikir Tuhan, saya nggak punya hal yang banyak, saya nggak tahu make up, Se eu- saya bukan profesional. se eu pensasse, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, eu não sei sobre maquiagem, eu Dan não sou kalau- profissional. Dan kalau saya nggak pergi, E se eu não fosse, dan kalau saya nggak dengar-dengaran sama Tuhan, e se eu não escutasse a voz de Deus, apakah mereka menerima Tuhan Yesus será que sebagai juru será que selamat? aquelas 12 mulheres tinham aceitado a Jesus? Belum tentu tuh. Ya, belum tentu kalau mereka akan menerima. Eu não creio, porque é um lugar não alcançado. Dan waktu itu, E naquele momento, ketika kita datang ke Brasil, depois nós viemos ao Brasil, saya berdoa sama Tuhan. e aí eu orei a Deus. Saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan yang bawa saya ke dalam misi. E aí, Senhor, eu creio que foi o Senhor que me levou a fazer missões na Indonésia. Saya percaya Tuhan yang akan memperlengkapi saya. E eu creio que é o Senhor que vai me capacitar. Waktu itu saya sangat ingin ya buat kursus makeup E di sini, eu queria muito fazer um curso de maquiagem aqui no Brasil, tapi sangat mahal. mas era muito caro. Tapi waktu itu saya hanya berharap sama Tuhan. Mas eu tinha fé que Deus ia abrir uma porta. Dan waktu satu hari kami pergi ke satu gereja di Recife. E aí um dia a gente foi dar um testemunho lá em Recife, em uma igreja. Saya kasih tentang kesaksian ini. E aí eu compartilhei esse testemunho na igreja. Tiba-tiba selesai kami memberikan kesaksian, E aí quando eu terminei de dar o testemunho, datang satu wanita. veio uma mulher. Dia bilang, Maria, nama saya Paula. E Maria, meu nome é Paula. Saya seorang makeup profesional. Eu sou maquiadora profissional. Dan saya merasa untuk Tuhan menggerakkan hati saya untuk memberikan kursus VIP gratis untuk kamu. E aí Deus me falou que era para oferecer um curso VIP de graça para você. Glória a Deus. Dan waktu itu nggak hitung 3, saya langsung, iya saya mau. Eu não contei nenhum até 3, eu disse sim, eu quero. Karena ini berkat, kita nggak bisa tunggu-tunggu. Porque eu não podia esperar para dar uma resposta, era bênção de Deus. Dan waktu itu, puji Tuhan saya buat kursus makeup, dan waktu kami kembali ke Indonesia tahun 2019, E aí eu fiz aquele curso de maquiagem quando a gente voltou na Indonésia em 2019. di sana saya Felipe memberikan sepak bola, E aí Felipe estava dando aula de futebol na escola de futebol, walaupun sebenarnya dia nggak tahu. mesmo ele não sabendo jogar bola. Tapi waktu itu di situ ada ibu-ibu yang mengantar anak. Mas aí naquele campo de futebol tinha as mães das crianças que levavam as crianças até lá. Dan di situ Tuhan bilang untuk saya kasih kursus makeup ke mereka. E aí Deus me falou para dar o curso àquelas mulheres que estavam lá no campo. Dan waktu itu saya, puji Tuhan, Tuhan buka pintu untuk saya memberikan kursus itu. E aí Deus abriu uma porta e eu ofereci aquele curso àquelas mulheres. Dan saya nggak banyak bicara sebenarnya. E eu não estava falando, durante aquele curso eu não estava falando muito de Jesus. Tapi saya hidup sebagai orang Kristen. Mas eu estava vivendo uma vida cristã. Dan waktu itu saya nggak banyak bicara, tapi saya menunjukkan bagaimana pribadi Yesus. Eu não estava falando, mas eu estava demonstrando o amor de Deus por aquelas mulheres. Dan waktu itu E em um momento, ada satu wanita uma das mulheres, mulai tanya saat kita sedang kursus. durante o curso, começou a perguntar: Maria, kok di saat-saat seperti ini orang membutuhkan uang, Maria, como nessa situação que vivemos, as pessoas precisam de dinheiro kamu malah kasih kursus gratis? e você está oferecendo um curso de graça?
Di situ Tuhan langsung bilang, ini kesempatan kamu. E aí Deus me falou, essa é a oportunidade. Saya langsung bilang, karena Sang Yang Yesus ada di hati saya, karena Isa Al-Masih yang ada di hati saya. E eu falei, porque Jesus está no meu coração, e Saul Massi. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, Porque se não fosse Jesus, saya nggak akan kasih ini secara gratis. eu untuk não kalian. daria esse curso para você de graça. Dan di situ mereka mulai mengerti, E aí elas começaram a entender. saya berbeda karena saya punya Yesus. Elas puderam ver que eu era diferente, porque eu tinha Jesus no coração. Dan puji Tuhannya, E para a honra e a glória do Senhor, 1 bulan sebelum kita datang balik ke Brasil, mês antes da gente retornar ao Brasil agora, satu wanita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. uma dessas mulheres entregou sua vida a Jesus. Glória a Deus. Kadang kita berpikir hanya untuk satu wanita, kenapa kita butuh waktu yang lama Tuhan? E aí, às vezes a gente pensa, só uma vida, Senhor. Tapi kalian tahu, satu orang selamat di sorga berpesta. Mas uma vida já está tendo festa no céu. Dan ini yang terakhir. E só para eu encerrar, Jadi ini salah satu misi saya saat ini. é minha missão, hoje aqui também. Jadi satu hari Alguns dias atrás, saya antara tidur dan tidak tidur, eu já estava indo dormir, já estava sonolenta no quarto para dormir. tiba-tiba Tuhan kasih penglihatan. E aí Deus me deu uma visão. Saya lihat satu pria dengan jubah putih, dengan mahkota sedang naik di atas kuda putih. E eu vi um homem de branco, em cima de um cavalo branco com uma coroa. Dia jalan seperti di atas awan. E ele vinha andando em cima das nuvens. Tiba-tiba saya lihat lagi satu pria dengan jubah putih sedang memegang sangkakala. E aí tinha outro homem também de vestes brancas com uma trombeta. Waktu dia dekat dengan pria itu, tiba-tiba dia panggil nama saya. E naquele momento ele me chamou meu nome. Maria. Maria. Di situ saya merasa sangat-sangat damai. E aí eu senti muita paz. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang ke orang-orang terdekat kamu, E aí ele falou, fale para as pessoas que estão próximas a você, keluarga kamu, seus familiares, tinggalkan roh keagamawian mereka. deixe de lado a religiosidade. Dan jangan memikirkan hal-hal yang ada di dunia, tapi pikirkanlah hal-hal yang ada di sorga. Pare de pensar nas coisas desse mundo, mas pense nas coisas do reino. Waktu Tuhan bilang itu, saya nggak ingat saya ini siapa. E naquela hora que ele estava falando, eu não sabia, eu não lembrava quem eu era. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, bekerjalah semaksimal E mungkin. aí ele falou, trabalhe o máximo que você pode. Di situ tiba-tiba saya ingat saya seorang misionaris. E aí veio em minha mente, eu sou uma missionária. Dia bilang karena pekerjaan kalianlah yang akan mempercepat kedatangan Tuhan. E aí ele falou ainda mais, porque o seu trabalho vai fazer a volta de Cristo mais rápida. Karena dunia ini udah nggak baik-baik saja untuk kalian Porque tinggal. esse mundo já não é bom para vocês. Dan jangan memikirkan atau mengkhawatirkan tentang uang. E parem de pensar sobre dinheiro desse mundo e os valores desse mundo. Dan waktu itu Tuhan bilang untuk saya, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. E aí ele me falou, prepare-se, prepare-se, prepare-se. Dan selanjutnya Tuhan Yesus kasih ayat di Wahyu 8. E aí ele me deu uma palavra, está lá em Apocalipse 8, depois você pode ler. Dan waktu itu, Naquele momento, hari Seninnya, no outro dia de manhã, saya share itu dengan Painho. eu compartilhei com o Painho. Dia bilang begini sama saya, Maria, kamu nggak menonton live yang kemarin hari Minggu? E aí ele falou, hoje, Maria, tu não assistiu a live de ontem, que eu preguei? Saya bilang enggak. Não, assisti não. Iya, saya juga preach tentang Wahyu 8 itu. Ele falou, Deus me deu a mesma palavra, eu estava pregando sobre Apocalipse 8. Dan saya percaya itu satu konfirmasi dari Tuhan. E eu creio que era uma confirmação de Deus. Kita udah nggak ada waktu hanya duduk di dalam. Nós não tínhamos mais tempo para ficarmos sentados. Hanya enak-enak di rumah tidur-tiduran. Apenas ficar em casa descansando. Nggak ada waktu untuk hal-hal dunia.
Não temos tempo para as coisas desse mundo. Tuhan sudah akan datang. Porque Jesus está voltando. Waktu dia sudah dekat. Já está próximo o tempo. Sudah siapkah kalian kalau dia datang hari ini? Nós estamos preparados para ele voltar agora. Ayo kita siapkan hidup kita. Vamos preparar nossa vida para isso. Banyak orang di luar sana menunggu kedatangan kalian. Muitas pessoas aí fora estão esperando chegarmos até eles. Banyak keluarga kalian yang menunggu untuk kalian berbicara tentang Yesus kepada Muitos mereka. familiares seus estão esperando para você compartilhar desse amor. Jangan membatasi hidup kalian. Não isole, não guarde apenas para você. Jangan pikir saya nggak punya apa-apa Tuhan. Não pense, eu não tenho nada, Senhor. Tuhan udah berikan kalian masing-masing karunia. Deus te deu dons e ensinou muitas coisas a você. Ayo berdiri dan kita pergi. Vamos. Kita ceritakan cinta Tuhan Yesus untuk orang Vamos lain. se levantar e ir compartilhar do amor de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E através desse Maria vai cantar o louvor, e através desse estratégia da maquiagem, Deus foi abrindo as portas e aí começou a ter uma intimidade, um relacionamento muito grande com aquelas familiares. Através da mulher do curso, aí começou a visitar as casas delas, e aí começou a criar relacionamento com toda a família. Então a gente começou a ter uma liberdade de orar. Então quando elas sentem alguma dor, ela já sabe a quem pedir. Ela vem até a gente e fala: ei, pode orar por mim que eu estou enferma, alguém da minha família está doente. Então Deus abriu uma porta através da maquiagem para a gente alcançar aquelas familiares. Então a gente tem trabalhado com essas famílias, discipulando, assim, falando um pouco. E as pessoas que se convertem, a gente faz um discipulado em casa, na nossa casa. Porque lá, todo indonésio tem a sua identidade, sua religião. Então, se você quer mudar de religião, você tem que ir num cartório, mudar a religião, e você é excluída da sociedade. Você vai perder sua família, vai perder tudo. Então, a gente discipula, ensina ali em segredo. E com o tempo, a família daquela pessoa que se converteu vê a diferença na vida dela e procura saber o que é. Então, é ali a oportunidade de também evangelizar para outros membros da família.